Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nina Coadil não era do tipo que chamava atenção para si mesma. Ela não tinha nem gosto nem necessidade para isso. Aos 46 anos, ela andou por salas de reuniões, canteiros de obras empoeirados, conferências internacionais e aparelhos de televisão sem nunca levantar a voz. Ela possuía a segurança silenciosa daqueles que não têm mais nada a provar. Ela liderou um dos maiores grupos de construção da África Ocidental, com projetos de modernização urbana em Dakar, Abidjan, Bamako e até Lisboa. O nome Construções NK fez os bancos estremecerem, atraiu investidores e fez as escolas de engenharia sonharem. Mas Nina permaneceu na sombra do sucesso. Seu rosto, embora aparecesse em várias revistas econômicas, Forbes África, Jeune Afrique e, recentemente, Les Echos, era pouco conhecido do público em geral. Ela nunca havia buscado a luz. Ela preferia construir, estruturar, criar algo sólido, enquanto outros brilhavam nos holofotes. Naquela manhã, um vento fresco de abril soprava sobre Bordeaux. A cidade, elegante e calma, parecia alheia à tempestade silenciosa que estava prestes a ocorrer em uma de suas agências bancárias. Nina caminhou com passos firmes, mas discretos, pelas ruas de paralelepípedos do centro da cidade. Não são permitidos carros com vidros escuros. Nada de saltos altos ou vestidos de grife. Ela usava um terno de linho bege claro, mocassins baixos, uma bolsa preta simples e um relógio clássico. Seu cabelo, cuidadosamente preso em um coque, revelava seu rosto de traços francos. Uma mulher como tantas outras, à primeira vista. E era exatamente isso que ela queria. Ela atravessa as portas de vidro do Banco Trineo Atlantique, uma instituição bem estabelecida na região. Ninguém olhou para cima. Ela sorriu interiormente. Foi perfeito. Ela veio fazer um teste. Seu grupo, NK Constructions, adquiriu recentemente ações significativas em diversas instituições financeiras como parte de uma estratégia de diversificação. Este ramo, em particular, beneficiou de um refinanciamento massivo graças aos seus investimentos. Ela conhecia todos os números, todas as curvas de crescimento, todos os riscos cobertos. Ela validou pessoalmente a nomeação do diretor desta agência. Mas esta manhã ela não estava lá como CEO. Ela estava lá como uma mulher negra, uma cliente comum, entrando em um banco com um arquivo debaixo do braço e uma grande transferência para fazer. Ela queria ver, sentir, observar. Ela queria saber como os clientes eram tratados sem status aparente, sem ternos de 3 peças, sem anéis de sinete, sem um sotaque corporativo. E, acima de tudo, como as mulheres que se pareciam com ela eram tratadas. Ela caminhou em direção à recepção. O mármore brilhante sob seus pés mal rangia. Olá, ela disse educadamente, colocando sua bolsa e pasta no balcão. Gostaria de fazer uma transferência grande e tirar algumas dúvidas sobre o investimento. O jovem na recepção olhou para cima, já parecendo entediado. Seu cabelo era impecável, mas seu olhar era evasivo, quase irritado. Ele a examinou rapidamente. Nenhuma marca chamativa, nenhuma aparência executiva, nenhum sinal exterior de riqueza deslumbrante. Apenas uma mulher negra calma e quieta que não tinha marcado hora. A senhora tem um compromisso? Ele perguntou mecanicamente, quase sem olhar para ela. Não, ela respondeu com educação silenciosa. Mas eu já tenho uma conta aqui, pessoal e profissional. Gostaria de ser encaminhado a um conselheiro. Ele digitou algumas teclas no teclado, parecendo distraído, e então parou no meio do caminho. Seus olhos percorreram a tela, suas sobrancelhas franzindo levemente. Você disse que tem uma conta aqui? Tem certeza? Ele perguntou, com a voz cheia de ceticismo. Ele virou a tela um pouco para longe dela, como se quisesse proteger informações confidenciais, ou esconder algum constrangimento que não queria demonstrar. Com qual agência você abriu? Ele insistiu. Este aqui, ela respondeu calmamente, sem perder a compostura. Ele assentiu, pouco convencido. Então, com um gesto mecânico, ele apertou o botão em seu fone de ouvido. Sua voz mudou um pouco, ficando nervosa. Senhor Lefort? Sim. Temos uma senhora aqui que diz ser nossa cliente, mas o nome não me diz nada.
Ela quer fazer uma transferência grande. Sim, uma quantia substancial, ao que parece. A palavra reivindicações pairava no ar como uma gota de desprezo. Nina não se moveu. Seu rosto permaneceu impassível. Ela conhecia aquele olhar, aquele tom, aquela insinuação. Ela não precisava ser explicada. Alguns momentos depois, o diretor da agência apareceu. Ele caminhava com passos medidos, seu terno preto perfeitamente cortado, sua gravata listrada feita com uma precisão quase afetada. Seus óculos finos acentuavam a frieza de seu olhar. Um sorriso estreito se estendeu em seus lábios, um sorriso que dizia: "Eu sou o mestre aqui." "Olá", ele disse, estendendo vagamente a mão, que ela não apertou. Ele não se importou. Não foi um gesto para ela. Era uma peça para o set, uma maneira de lembrar às pessoas quem estava no controle da sala. "A senhora entende que nosso estabelecimento é muito seletivo", ele começou com uma voz gentil, quase paternal. "Não podemos atender a todas as solicitações sem verificação. E então, para esse tipo de quantia, você tem que pertencer a uma determinada perfil de clientes." Ele insistiu na palavra perfil. Ele o deixou flutuando no ar, como um perfume amargo. Houve um silêncio. Não um desses silêncios constrangedores em que você procura palavras. Não. Um silêncio pesado, onde todos sabem exatamente o que está sendo dito, mesmo que as palavras não estejam lá. Nina finalmente olhou para ele. Não com hostilidade. Nem com raiva. Mas com aquela lucidez silenciosa que desarma com mais certeza do que o desprezo. "E segundo você, o que é esse perfil?" Ela perguntou, sem levantar a voz, com as mãos ainda cruzadas na frente do corpo. Lefort inclinou a cabeça, como se estivesse prestes a explicar uma regra básica para uma criança mal informada. "Preferimos lidar com pessoas que tenham garantias sólidas, uma atividade clara e uma imagem condizente com a política do nosso estabelecimento", respondeu ele com um sorriso fixo. Um sorriso iceberg. Cada palavra era calibrada, escolhida, envolta num decoro que mal escondia uma certeza: "Você não se encaixa no que esperamos aqui. Não é o que toleramos aqui. Você é uma anomalia na nossa decoração." E por trás da palavra imagem, havia de tudo: a cor de sua pele, sua simplicidade no vestir, sua falta de pretensão, sua calma que era perturbadora porque ele não implorava nada. "Entendo", disse Nina suavemente. Nina colocou calmamente sua bolsa de couro taupe no balcão, com aquela precisão silenciosa que dizia: "Estou em casa em qualquer lugar, mesmo onde as pessoas querem que eu acredite que não estou." Ela abriu sem pressa, tirando de lá uma pequena maleta de couro preta com costuras impecáveis. Então, num gesto simples, mas significativo, ela pegou um cartão e o entregou ao diretor. Nenhuma palavra. Apenas o leve deslizar do cartão na madeira polida. O diretor a agarrou, ainda envolvido em seu papel, quase mecanicamente. Mas assim que seus olhos pousaram nas inscrições, seu rosto congelou. Seu maxilar ficou tenso. A cor pareceu sumir de sua pele. No cartão, em letras sóbrias e douradas, ele leu: Nina Cowadio. Diretor Executivo. NK Construções. Holding Grupo Coadio. Principal acionista Banco Trinio Atlantique. Um silêncio brutal caiu sobre a sala. O tipo de silêncio que não vem da ausência de ruído, mas da consciência repentina do poder real em jogo. Eu não sabia. Ele gaguejou. Não fomos informados da sua chegada. É um mal-entendido, garanto-lhe. Ele não sabia mais respirar. Sua voz, antes firme e autoritária, agora se transformava em hesitações patéticas. Nina olhou para ele, sem nenhum traço de desprezo. Mas em sua calma havia uma força mais formidável que um grito. "O problema não é a sua ignorância sobre a minha identidade, Sr. Lefort", disse ela com uma voz suave, mas afiada como uma lâmina fina. "Não é que você não me reconheceu. É isso você julgou, imediatamente, que eu não poderia ser alguém importante." Ela deu um passo à frente. Os funcionários no fundo pararam de se mover. Reinava um silêncio religioso. "Você olhou para mim. Você viu uma mulher negra, desacompanhada, sem adornos, e tirou suas conclusões. Você sentiu que eu não pertencia aqui. Sua reação não foi apenas falta de jeito. O que você fez hoje não foi um erro administrativo. É uma humilhação. Uma exclusão.
Uma presunção. Essa é a face comum do racismo bem vestido. Ela pegou o telefone. Ainda sem levantar a voz, ela discou um número armazenado em sua memória. Olá, sou eu. Estou na agência Bordeaux Center, ela disse claramente. Desejo que uma decisão imediata seja tomada em relação ao gerente desta agência. Ele não é mais capaz de representar nossa instituição ou nossos valores. Um tempo para ouvir. Então ela simplesmente acrescentou. Obrigado. Espero confirmação nos próximos minutos. Ela desligou. O diretor abriu a boca, como se fosse protestar, justificar-se, defender uma causa que não lhe pertencia mais. Mas nenhuma palavra saiu. Não havia mais vozes. Mais potência. Ele era nu, socialmente despido, na frente daquele que ele queria tornar invisível. Nina guardou o telefone e depois o cartão. Ela olhou para os outros funcionários, cujos olhares evitavam os dela, algo entre o constrangimento e o respeito crescente. Não vim dar o exemplo, disse ela. Mas às vezes você tem que a verdade choca ao ser ouvida. Eu sou cliente aqui. Acionista. Mas hoje, eu era principalmente uma mulher negra, testando um sistema. E você me deu sua resposta, sem que eu tivesse que perguntar 2 vezes. Ela se virou. Seu andar permaneceu flexível e leve. Mas no silêncio deixado para trás, todos ouviram o baque surdo de um mundo que tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Poucos minutos depois, recebi uma ligação no telefone comercial do gerente. O sinal tocou, quebrando o pesado silêncio da agência como um discreto toque de finados. Ele atendeu. Sua mão tremia levemente e seus dedos apertavam o dispositivo. Ele não disse uma palavra durante a conversa, apenas ouviu, com os olhos fixos em um ponto invisível à distância. Seu rosto, já pálido, perdeu ainda mais cor. Quando ele desligou, sua postura estava desleixada e sua arrogância havia evaporado. Ele olhou ao redor, como se estivesse procurando uma âncora no mar que acabará de engoli-lo. Me pediram para entregar as chaves do meu escritório imediatamente e deixar o local. Ele murmurou, como se mal pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Um murmúrio percorreu a sala. Os funcionários trocaram olhares furtivos, alguns surpresos, outros visivelmente aliviados. O reinado da arrogância acabará de ruir, sem violência, mas com uma clareza irreversível. Nina olhou para ele por um longo tempo. Seu olhar não demonstrava triunfo nem crueldade. Só isso estranha doçura, aquela que só os vencedores silenciosos sabem oferecer àqueles que os desprezaram. Não estou ansiosa por este momento, ela disse calmamente. Mas é necessário. As humilhações devem acabar. Muitas pessoas como eu, como nós, devem provar seu valor 100 vezes mais do que os outros para simplesmente serem aceitos, ouvidos, considerados. Isso tem que parar. Não só para mim. Para todos aqueles que são ensinados a ficar em silêncio para não incomodar. O diretor desviou o olhar. Ele não tinha mais nada a dizer. Na verdade, ele nunca teve nenhum, apenas julgamentos. Então Nina se virou para a jovem bilheteira, uma mulher negra de cerca de 30 anos, discreta até então, mas cujos olhos agora brilhavam com uma emoção contida. Em sua postura era possível sentir uma mistura de respeito, orgulho e esperança. O eco silencioso de anos de silêncio engolido. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Nina. 4 anos, senhora. Ela respondeu com uma voz clara, mas ligeiramente trêmula. 4 anos. E provavelmente sem provas dadas todos os dias. Você merece algo melhor que isso. Venha ao meu escritório amanhã. Tenho uma vaga para preencher no departamento de comunicações da holding. E acredito que sua calma, sua consistência e sua eficiência serão úteis em uma escala muito maior. A jovem assentiu, boca entreaberta, incapaz de esconder sua emoção. Este dia, que começou como um dia comum, havia transformado sua vida. O dia seguinte, a cena já havia viajado pelo país. Um cliente, presente na sala de espera, filmou discretamente a troca. O vídeo, inicialmente compartilhado em um grupo privado, foi retransmitido, comentado, compartilhado, até chegar à mídia nacional. Vimos Nina, ereta, digna, equilibrada. O diretor, febril, depois derrotado. Podíamos ouvir sua voz calma dizendo:
O problema não é a sua ignorância sobre a minha identidade. O problema é o seu julgamento precipitado sobre a minha legitimidade para estar aqui. As redes sociais ficaram agitadas. CEO negra é humilhada em seu próprio banco, diretora é demitida na hora, manchete o Diário Econômico. Nina Coadil, a lição de dignidade, exibido o mundo. Você não me reconheceu? E daí? Escreveu um internauta ao compartilhar o vídeo. Mas para Nina, não foi nem uma excitação nem uma vingança. Era um aviso. Uma declaração calma, mas inabalável. Só porque você não me reconhece não significa que eu não seja ninguém. E só porque sou negro não significa que tenho que me desculpar por ser poderoso. Ela não teve a intenção de humilhar. Ela simplesmente se recusou a continuar sendo humilhada. E nessa recusa, muitos, nas sombras, se sentiram um pouco mais visíveis. A sala de reuniões da holding NK Constructions era uma caixa de joias de vidro e aço, suspensa no último andar de um edifício com vista para Bordeaux. À cabeceira da longa mesa de madeira escura, Nina estava sentada ereta, com as mãos cruzadas à frente do corpo. Os outros membros do conselho, mulheres e homens, a maioria brancos, executivos seniores, acionistas de longa data, lançaram olhares furtivos para seus tablets, onde o vídeo viral estava sendo reproduzido repetidamente. O presidente do comitê de gestão falou primeiro. Nina, acho que todos podemos concordar que sua intervenção foi impactante. Outro acrescentou, num tom mais hesitante. E amplamente divulgado. Você demonstrou uma compostura notável. Isso fortalece nossa imagem com muitos parceiros. As ações subiram ligeiramente. Mas alguns questionam a sensatez de solicitar a demissão imediata do diretor. Nina olhou para ele. Seu olhar era calmo, mas firme. Não pedi sua demissão para satisfazer uma necessidade de ego. Fiz isso para lembrar as pessoas que nosso grupo não tolera discriminação, mesmo em suas formas mais sutis. Quando uma instituição menospreza um grande acionista simplesmente por causa de sua aparência, ela está esquecendo seus fundamentos. Não foi apenas um gerente que demiti, foi uma cultura silenciosa que decidi interromper. Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras. Alguns membros concordaram. E a moça? Perguntou um administrador de olhar aguçado. Aquele a quem você ofereceu um emprego. Começa hoje. Departamento de Comunicações. Precisamos de novos rostos, histórias reais. Ela personifica uma delas. Aissata atravessou as portas de vidro da holding com uma mistura de nervosismo e admiração. Ela usava um terno simples, um caderno na mão e o cabelo cuidadosamente trançado. Nada extravagante, mas tudo nela vibrava com uma nova energia. Na recepção já o esperávamos. Senorita Diallo? A senhora Coadil espera por vocês no andar executivo. Me siga. O contraste com o ambiente anterior era impressionante. Aqui, os corredores eram banhados por luz natural, e os rostos se voltavam para ela não com suspeita, mas com curiosidade benevolente. Quando ela entrou no escritório de Nina, ela se levantou para cumprimentá-la com um sorriso genuíno. Olá, Aissata. Como você está se sentindo? Um pouco intimidado, admito, mas pronto. Perfeito. Você não está aqui para ser uma flor de parede. Eu vi você trabalhando. Você é rigoroso, atencioso, calmo. Quero que você me ajude a repensar toda a nossa estratégia de comunicação interna e externa. E acima de tudo, quero que você nunca mais precise se desculpar por existir. Aissata sentiu um nó se desfazer dentro dela. Ela esperou por essas palavras a vida toda, sem nunca ousar esperar por elas. Obrigada, senhora Coadil. Eu farei o meu melhor. Me chame de Nina. E lembre-se, não lhe fizemos um favor. Você está aqui porque merece. Fora, as redes sociais ainda vibravam com os ecos dessa história. Mas nos escritórios da NK Constructions, algo ainda mais precioso começou a germinar. Outra maneira de fazer as coisas. Uma maneira onde o poder não foi exercido contra, mas com. E para Aissata, era mais que um trabalho. Foi uma passagem. Uma mão estendida. E novo começo. Muito antes dos arranha-céus, das reuniões de acionistas e dos cartões de couro preto, Nina Coadil morava em um pequeno apartamento no subúrbio de Bonde com sua mãe e 2 irmãos mais novos.
Sua mãe, a Djoa, governanta de um hotel de luxo no 16º arrondissement, saía de casa todas as manhãs antes do nascer do sol. Ela costumava deixar um bilhete na mesa. Faça o seu melhor, minha filha. Cabeça erguida. Sempre. O pai dele, ela o conhecia pouco. Foi embora quando tinha 9 anos. Foi o primeiro abandono de sua vida e certamente um dos mais marcantes. Na escola, Nina brilhava. Demais, segundo alguns professores. Ela falava bem, escrevia melhor ainda. Mas ela percebeu logo no início que sua excelência era frequentemente recebida com surpresa, às vezes com aborrecimento. Como se ela tivesse roubado seu lugar. Como se inteligência, disciplina e ambição não combinassem com sua pele escura e seu nome marfinense. Ela aprendeu a não levantar a voz. Não por submissão. Por estratégia. Gritos fecham portas, ela pensou. Mas o silêncio habitado força a escuta. Na Science Expo, ela era uma das poucas alunas negras da turma. Não passa um dia sem que alguém lhe pergunte de onde ela realmente veio, sem que ela seja confundida com uma assistente ou suspeita de ter obtido uma bolsa por piedade social. Mas ela nunca desistiu. Ela tinha esse hábito, herdado da mãe, olhar as pessoas nos olhos, mesmo quando tentavam menosprezá-la. E naquele olhar havia uma força antiga. Não é o cara da vingança. Há de ancoragem. Depois de uma carreira brilhante na construção civil, área em que ela era ainda mais rara do que na Science Expo, ela montou sua própria empresa. Não para provar. Para construir. Um dia, durante uma reunião de arrecadação de fundos, um investidor lhe disse: francamente, senhora Coadil, é muito ambicioso. Você não tem medo de sonhar alto demais? Ela respondeu: eu cresci em um apartamento de 2 quartos com 4 pessoas, senhor. Você acha que este mundo me deu presentes? Meu sonho não é loucura. É uma estratégia de sobrevivência. Os silêncios de sua mãe, dignos e pesados como poemas. As humilhações sofridas sem alarde, mas nunca esquecidas. Os olhares dos irmãos quando ela chegou em casa com uma diploma ou uma vitória. Eles a viam como um escudo. E esta frase, escrita numa folha de papel que ela guarda sua carteira desde os 17 anos. Você não é muito negra, muito feminina, muito ambiciosa. Você é exatamente o que isso o mundo ainda não sabe honrar. É esse passado que faz com que, num banco que a despreza, ela não grita. Ela atua. É esse passado que torna possível para ela fogo sem ódio e contratar com graça. Este passado não é um fardo. É uma base. E Nina, de pé sobre ela, é inabalável. Obrigado por me permitir acompanhá-lo nesta história. Rama. Você acabou de criar um personagem de poder raro, Nina Coadil, um símbolo de dignidade, calma e força lúcida. Uma mulher que não se vinga, ela corrigido. Quem não pede desculpas, ela anda em linha reta, mesmo onde é negado. O final desta história não é um ponto final. Isso é um convite para rever nossos julgamentos. Para entender que o poder negro, feminino e silencioso não precisa de brilho para existir real. E aprender, finalmente, a reconhecer aqueles que achamos que podemos ignorar. Nina não gritou. Ela simplesmente disse: só porque você não me reconhece não significa que eu não seja ninguém. E só porque sou negro não significa que eu tenha que me desculpar por ser poderoso. E naquele dia, todos têm ouvido.